Olá pessoal, Gaza na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar da Embraer, tá? Eu acredito aí que das empresas brasileiras é uma das melhores que a gente tem. Lembrando que tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente a minha opinião, não se caracterizando recomendação de compra ou venda ou manutenção de valores mobiliários. Bom pessoal, vamos aí ao panorama atual da empresa, tá? Eu peguei aqui a apresentação de resultados para eu mostrar algumas coisas para vocês. 47 aeronaves entregues, um crescimento de 2 dígitos na aviação comercial executiva. Ela melhorou muito aí a quantidade de jatos entregues, né? Teve uma melhora de 57% de receita em relação ao ano passado, né? Ela entregou aí quase o dobro, né? De 50% a mais de jatos na aviação comercial. E a aviação executiva também vem se expandindo bastante, né? E nesse caso da aviação executiva, é interessante destacar que a Embraer destrona Cessna com o jato executivo favorito dos milionários nos Estados Unidos. A Embraer hoje é a empresa que mais faz voos particulares nos Estados Unidos. Né? Isso aí aconteceu, esse fato foi divulgado agora em agosto desse ano. Por quê? Eles têm uma tecnologia muito boa de estabilidade, consumo de combustível e tecnologia, sabe? É muito interessante. Então vamos lá, mais uma passada aqui pelo para apresentar esse crescimento para vocês e fazer uma relação ali também com o preço da ação. Defesa e segurança. Caiu um pouco o número de pedidos, tá, pessoal? Mas eu acho que isso daqui também vai ser revertido para o próximo trimestre. Que se a gente for analisar aqui, tem uma notícia que Angola pretende adquirir 4 KC-390, que é esse grandão aqui. E então assim, já vai ter mais produção aí para frente. Uma coisa assim que me deixou um pouco intrigado é a fala do Lula de querer produzir o jato na Angola, né? Isso daí eu não faz muito sentido para mim, né? Não sei aí o que vocês acham. Mas vamos lá, então nesse ponto aqui também está sob controle e a questão aqui dos serviços e suporte é muito interessante, porque o que eu acabei de citar ali para vocês, quanto mais jatos em funcionamento, que a gente acabou de ver aí que nos Estados Unidos o jatinho da Embraer já é o que tem o maior volume de pousos e decolagens, então a quantidade de serviço também aumenta. Então, assim, pessoal, se a gente for pegar todo o panorama aqui, é sucesso total, entendeu? Tá tudo melhorando, tá tudo crescendo, tudo com uma perspectiva muito boa. Lembrando que tudo isso, pessoal, né? Vamos dizer assim, carta de intenções de compras e todo o fluxo de pedidos da empresa, ele tem um certo prazo longo, né? Então, que nem hoje, que a gente está em agosto de 2023. Ela já tem pedido aí para pelo menos 2 anos daqui para frente. Então, o guidance, né, a estabilidade de receita é uma coisa muito interessante para esse setor, né? A gente consegue ter uma projeção bem bacana. Outro ponto importante, na última semana aí, 3 dias atrás, dia 27 de agosto, a Embraer anunciou que obteve a certificação tipo CAAC, Administração de Aviação Civil da China, para que a sua aeronave E195-E2, o maior da família E-Jet, que é o que eu vou mostrar para vocês, o que permite que as companhias do país operem jatos da companhia. E aí, esse jato aqui tem duas coisas interessantes para ele. Tanto que teve autorização para voar na China, né? Os requisitos ali de segurança e tudo mais. E também na Índia. Por quê? É um jato, pessoal, que ele tem um tamanho menor, tá? Assim, comparado a um A320, né, que é o da Airbus. Então ele consegue fazer umas rotas menores e com consumo de combustível bem menor. Entendeu, pessoal? Muito interessante aí para algumas rotas, por exemplo, aqui dentro do Brasil, a gente pode fazer uma relação ali, tipo Ribeirão Preto, São Paulo, capital, entendeu? Uma rota assim que não demanda um tamanho muito grande, né?
e vai ter um custo-benefício melhor ali, principalmente na questão de consumo de combustível, tá? Isso aí é bem interessante. E aí, para atender todo esse mercado, pessoal, se a gente for considerar que a China e a Índia é, tem uma população aí de, né, um terço da população mundial, mais de 2 bi, quase 3 bi de pessoas, faz sentido fabricar lá na Índia, tá lá mais próximo e tudo mais, né? Vai ter um fluxo gigantesco ali de pedidos, né? A empresa também, ela negociações com a China. Aí eu acredito que é uma coisa interessante. Agora, produzir na Angola, eu não acho que faz muito sentido, entendeu? Que a gente já produz aqui na América do Sul, né? Aqui em perto de São José dos Campos. Para ali, para a África, manda voando mesmo, entendeu? Agora lá da Índia para a China, que já é bem mais longe daqui, a gente pode considerar que fica realmente interessante construir uma fábrica para lá, né? Então, nesse ponto é interessante. E por fim, para ficar melhor ainda, pessoal, Embraer e EVE anunciam primeira fábrica de carro voador no Brasil. Que aqui, ó, já está até dentro do site da companhia aqui, ó. EVE. E isso, pessoal, cadê a apresentação de resultados? Está aqui. Escolha da primeira fábrica de eVTOL no Brasil. Foi construída ali, já está pronta, tá? Eles estão só terminando aí de fazer alguns ajustes aí para produção. E já tem, ó, 2.850 unidades com cartas de intenção. Uma receita total aí de 8,6 bi de dólares, tá, pessoal? Então, assim, futuro promissor, tá? Tem muita coisa para ser entregue, tem muita aeronave para ser construída e tem muito serviço para ser realizado. Então, considerando esse cenário aí, é muito interessante. E também por outro lado, pessoal, assim, vamos considerar, teve uma pandemia e se tiver outra e tudo mais. Diminui a questão dos serviços, né? Porque as aeronaves ficam ali um pouco mais paradas. Mas a questão de fluxo de pedido se mantém, porque como eu citei aí agora há pouco, a construção demora, né? Para construir uma aeronave aí vai alguns meses. Então, mesmo assim, tendo algum problema nesse sentido, e com o número de pedidos grande que ela tem aí de longo prazo, ela se manteve aí bem tranquila nessa questão, tá? A linha de produção será instalada em Taubaté, no interior de São Paulo, junto à planta de fabricação de aviões, né? E aí porque vocês devem estar pensando assim, né, parece um drone e tudo mais, qual seria a aplicação disso? É para um transporte ali, um translado, né? Isso aqui teoricamente entraria no lugar dos helicópteros, né? E tem uma tecnologia muito bacana, tá? É muito interessante isso daí. Então, assim, pessoal, o panorama geral aqui que a gente pode ter da empresa, eu acredito que é espetacular, tá? Carteira de pedidos, receita líquida. Lembrando que a empresa trabalha praticamente em dólares, né? Uma boa parte do fluxo de produção vai para o exterior, tá ajustada. E agora vamos pegar aqui um pouquinho dos fundamentos, né? Praticamente não tem dívida, tá, pessoal? A empresa aí tem uma dívida de metade do patrimônio líquido, valor patrimonial aí de 16,34 e um PVP de 1,17. Muito interessante, tá? Lembrando que a gente não consegue fazer comparação com outras empresas do setor porque a gente só tem a Embraer no Brasil, né? E assim, dentro de todo o histórico aí que a gente tem da empresa e tudo mais, eu acho que é uma empresa muito boa. O que a gente pode considerar aí, pessoal, é que, né, como eu citei lá no vídeo Amigos do Rei, tem o BRA, né? O BRA, que isso quer dizer? Tem o BNDES, que tem uma certa interferência do governo, mas eu acredito assim que, né, como eu citei lá, as empresas que seriam beneficiadas de forma indireta com a nova política, que eu citei a Embraer, eu acredito que ela não vai ter muitos problemas em relação a isso, tá, pessoal? Então, beleza, vamos pegar aqui. Cotação e valor patrimonial. Nessa semana, pessoal, principalmente com esse monte de notícia que saiu aí, de produzir na Índia, de vender para a China e tudo mais, o papel deu uma esticada aí,
principalmente hoje, dia 30 de agosto de 23, e está aqui, né, fazendo uns fundinhos ascendentes para querer puxar uma tendência de alta. Agora, é interessante uma entrada agora? O papel está no meio do caminho, né, pessoal? Assim, considerando o histórico mental que eu tenho de preços dela, você tem que comprar aí na faixa de 16 e vender na faixa de 25. Ó, de 17 para 30, e caiu para 15, foi para 25, voltou para 17. Aí aqui na pandemia, que foi um negócio extremamente atípico, né, caiu para 8. E foi lá em 25, voltou aqui para 14 e tudo mais. Então, se você for pegar esse histórico de cotação, a entrada seria de 15 para baixo, tá? Mas com isso que eu acabei de apresentar para vocês aí na apresentação de resultados, que ela tem todo esse panorama futuro, esse backlog aí, né? Essa contratação aí para os próximos anos muito grande, com esse potencial de produzir ainda mais, é um preço interessante. Principalmente aqui, para tentar acompanhar essa tendência de alta, né? Se a gente pegar o mensal aqui, ele tá se formando como se fosse uma LTB, né? Ó, desde 2015 para cá, tá vendo? Ó, mais ou menos nesse sentido. Então, se a gente fizer esse rompimento aqui, o papel deve ir lá para 28, 32 reais. Lembrando que, considerando aí a puxada do Ibov, que eu também comentei lá no vídeo Amigos do Rei, de ir lá para 160 mil pontos, ela provavelmente vai acompanhar e vai embora. Agora assim, é uma empresa, né, maravilhosa para raspar o tacho, né, segura. Não, ela tem, por mais que ela tenha aí esse faturamento bem grande, ela está ajustada em relação à dívida e tudo mais. Eu acredito que também é um papel assim para você complementar a carteira, tá, pessoal? Não acho, né, principalmente aqui ó, com a pandemia, que ela teve essa destruição de valor tão forte assim, e que talvez os fundos e as pessoas que entraram aqui nessas posições abaixo já estejam realizando aí. É uma empresa assim complementar, tá, para você colocar na sua carteira. Mas tá bonita, né? Se a gente for pegar o mensal aqui, ó, veio lá do fundo, né? Fez 9,1 de compra aqui em janeiro de 23, puxou, vamos ver quantos por cento. Puxou aí 48%, quase 50%. Voltou na média, olha aqui, ó, todas as vezes que tocou na média teve força para segurar acima dela e agora está partindo de novo. Eu acredito muito que vai fazer esse pivô aqui, tá? Então assim, resumindo a história, eu acredito que quem está no trade é acompanhar aí, seguir a tendência de alta. Para entrar, seria uma entradinha, um aporte bem pequeno, tá? Hoje a bolsa ainda está muito barata, tem muita empresa aí mais sólida, principalmente no setor de energia, né? Que a gente pode ver a Áurea aí, que eu acredito, na minha visão, é a mais interessante no momento. Então você monta uma posição grande em ações mais seguras e aqui você entra aí para fazer uma diversificação, né? Talvez, né? Quem sabe, saindo todo esse panorama de notícias positivas que eu apresentei para vocês, ela dá uma acelerada acima do esperado, né? O papel, em vez de ir para 30 aqui, que eu acredito que é provável, vai lá para 60. Então, é uma rentabilidade interessante, entendeu, pessoal? E se você for ver, ela não tem um número de ações muito grande. Ó, ela está, por exemplo, hoje com 14 bi de valor de mercado, mas só os pedidos que ela tem aqui do Evitol, que é o carrinho elétrico voador aí, ela tem 8 bi. Se você unir com tudo isso daqui que ela tem possível de entrega, não tá cara, tá, pessoal? Então é isso que eu tô falando. A gente espera que entre um trade até 30, mas ela pode ir para 60, principalmente considerando a esticada do Ibov, né? E outra, olha a lateralização do papel, está nessa faixa de preço desde 2007, né? Como já comentei com vocês em outros vídeos, papel que lateraliza há muito tempo, depois pega uma tendência de alta e vai para o infinito e além. Agora, o que tem que ficar de olho ó, tem 73% de free float, o BNDES que está aqui, né? Nesse aspecto aí de governança,
é um pouquinho complicado, né? A gente viu uns exemplos aí que nem da Camil e da Marfrig, que o dono tá lá com 70%. Aqui, nesse aspecto, em posição acionária, a empresa está um pouco abandonada, né? Então, o que que isso é ruim? Porque algum fundo entra vendido, aluga as ações e soca, tá? Por isso que eu falei que não é uma compra assim muito garantida, porque um papel que já tem aqui essa esticada para cima, ele pode sofrer uma pressão vendedora. E hoje, aí, nos últimos anos, a gente viu que pressão vendedora de fundo é uma coisa que mexe muito com o valor do mercado, né? Então é isso, pessoal. O panorama sobre a Embraer é esse, tá? O que que vocês acham aí da Embraer? Comenta aí embaixo. Deixa um comentário pro Titio Gaza. Para mais vídeos como este, segue o Gaza. Até o próximo vídeo e um abraço.